Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Isso não vai ficar assim! Isso não vai ficar assim! Isso não vai ficar assim! Enfaticamente, ênfase, enfatizar, enfático. O que será que essas palavras com sentido tão parecido podem ter de tão diferente entre elas? Você tem alguma ideia? Então fique ligado, porque esse é um dos assuntos da teleaula de hoje. Mas tem mais. Na teleaula de hoje, você vai conhecer uma nova maneira de formar palavras, o processo de composição. E ainda vai acompanhar a primeira parte de uma história sobre uma confusão causada por um porteiro que insiste em seguir as instruções do seu chefe. Nossa teleaula, a primeira desse módulo, está começando. Eu não acredito. O louco do porteiro não quis nem papo. Simplesmente não me deixou entrar. Calma, Alencar. Fala mais devagar. Desse jeito não dá pra entender nada. Um colega meu me chamou pra encontrar com ele na saída do serviço pra gente tomar uma cervejinha. Eu chego lá, o porteiro me disse que simplesmente tinha ordens pra não deixar ninguém entrar. E eu não pude entrar. Ô, Alencar, mas você mesmo tá dizendo que ele tava cumprindo ordens. Mas ele não podia ser tão durão assim. Podia pelo menos ter me ouvido. Eu poderia explicar pra ele que foi meu colega que me chamou pra ir lá. Sabe de uma coisa? Esse é um bom assunto pra uma história. A gente não estava mesmo tentando ter alguma ideia? É isso aí. A nossa história vai se passar na portaria da fábrica Santa Gertrudes. É isso aí, entra aí. Mas você não ligou, cara? Não, ele, sabe, ele podia ter me ouvido, né? Ei, senhor, eu quero entrar. Algum problema? Não pode ir entrando assim sem se identificar. É que eu tenho uma reunião que já está quase começando. Só um minutinho. Com quem é a reunião? Com o seu Dilermano. E se ninguém atender o telefone, o que você faria? Deixaria a pessoa entrar ou não? Você já se viu numa situação complicada por ter que seguir as ordens do seu chefe? Já. Não, ainda não. Já. O quê? Ele manda fazer uma coisa sendo que eu não quero. Não. Acho que não. E você? Você já se viu numa situação como essa do porteiro, que teve que barrar o engenheiro seguindo as instruções do chefe? Desculpe, mas não posso deixar entrar. Isso não vai ficar assim, hein? Não vai ficar assim, sim. Aqui na Santa Gertrudes não é assim, vai chegando, vai entrando, não. Aqui tem porteiro que segue as ordens. Ou o senhor se identifica, ou eu não posso deixar entrar. Isso não vai ficar assim. Repetia o engenheiro enfaticamente. Não é possível que não haja uma solução para esse caso. Eu também, como você, estou tentando seguir as instruções que recebi. Participar de uma reunião que já vai começar. O bate-boca já começava a engrossar. Quero entrar. Eu quero entrar, meu amigo. Bate-boca. Curiosa essa palavra. Eu já ouvi 1000 vezes, mas assim no computador ela fica meio gozada. Bate-boca. É isso mesmo. É uma palavra formada pela junção de duas palavras diferentes. Um verbo, bater, e um substantivo, boca. Porco espinho, azul marinho, beija-flor, amor perfeito, chapéu de sol, corre-corre, guarda-roupa, vai e vem, perde e ganha. Os exemplos estão certos. Todas essas palavras são formadas pelo processo de composição, que acontece quando a gente junta duas ou mais palavras para formar uma terceira palavra. Vocês repararam nos exemplos do Alencar? As palavras podem ser formadas por palavras de classes diferentes. Isso eu sei. Deixa comigo. Classes de palavras. Substantivo, verbo, adjetivo, preposição, numeral. É isso aí, Lígia. Porco-espinho, por exemplo, é uma palavra formada por 2 substantivos. Já chapéu de sol é uma palavra formada por um substantivo, chapéu, uma preposição, de, e outro substantivo, sol.
Amor perfeito. Amor é um substantivo e perfeito um adjetivo. Azul marinho. Azul, adjetivo. Marinho, adjetivo. Os dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. São palavras formadas por um numeral e um substantivo. Guarda-roupa. Guarda é um verbo, guardar, e roupa, um substantivo. E corre-corre é a junção de dois verbos. Me desculpa, doutor Vicente. São ordens. O senhor não pode entrar sem autorização. O engenheiro respondeu com ênfase. Escuta aqui. Essa reunião já está agendada há mais de 15 dias. E pelo que me disseram, a urgência é de vocês. Ah, não sei não. Ninguém me falou dessa reunião. Olha aqui, eu vim aqui resolver um problema muito sério. Ou vocês não querem mais consertar o vazamento do anexo 2? Me desculpe, mas ninguém me disse para permitir a entrada de estranhos. São ordens. Ordens. Afinal, devemos ou não seguir todas as ordens? E se acontecer algum imprevisto? Você costuma sempre seguir as ordens do seu chefe? Nunca. Sempre, lógico que não. Eu não tenho chefe, nunca tive. Nem sempre, né? Às vezes a gente dá uma escapada. Parece que esse é um assunto que gera muita polêmica. Seguir ou não seguir as ordens do chefe em qualquer situação. Eu não tenho dúvidas. Se o chefe mandou, eu sigo as instruções. Não sei não. De vez em quando botam uns porteiros sem qualquer instrução, acaba acontecendo o que aconteceu comigo hoje. Gustavo me falar com meu amigo? Mas aí não é bem o caso de seguir as instruções do chefe. É ser cabeça dura. Mas eu continuo a achar que tem que seguir as instruções do chefe. Vocês repararam numa coisa na conversa entre o Alencar e a Lígia? Os dois usaram a palavra instrução, só que com sentidos bem diferentes. Quando eu disse que botam uns porteiros sem qualquer instrução, eu quis dizer sem educação. E eu, quando usei a palavra instrução, quis dizer que ele estava seguindo ordens. E se a gente fosse procurar no dicionário mais algum sentido para a palavra instrução? Eu pego o dicionário. Vamos lá, vou botar aqui. Tá aqui. Instrução. Substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de instruir-se. 2. Ensino. 3. Conhecimentos adquiridos, cultura, saber, erudição. 4. Explicação dada para um determinado fim. 5. Esclarecimento ou ordem dada à pessoa encarregada de alguma negociação ou algum empreendimento. Acho que todos os sentidos têm a ver com estudo, saber e esclarecimento ou ordem. Falando em ordem, que tal a gente continuar nossa história? Tô curioso para saber onde essa confusão toda vai dar. Eu só quero ver o que o engenheiro vai responder pro porteiro que falou que não ia deixar nenhum estranho entrar. Estranho? Estranho? Eu sou o engenheiro da Matrex. Já estive aqui 2 vezes e entrei sem essa burocracia. O que foi que aconteceu aqui agora? Acontece que quem deixava qualquer um entrar já foi despedido justamente por isso. Qualquer um? Enfatizou o engenheiro. Por favor, vamos deixar de nhen. Nhen? Que isso? Ficou louco, Machado? Como fiquei louco? Essa palavra está no dicionário. Você está duvidando? Vamos lá. Tá aqui, tá pertinho. Nhen. Do tupi, nenê. Falar. Substantivo masculino. 1. Resmungo, resinga. 2. Falatório interminável. É isso mesmo. O que eu quis dizer com nhen é que chega desse falatório interminável. Use o telefone e diga ao seu Dilermando que eu, o Dr. Vicente, estou aqui impedido de entrar. Isso eu já fiz. Na sala dele chama, ninguém atende. Já liguei para tudo quanto é lado, ninguém sabe de nada. Se o seu colega foi despedido por permitir que qualquer um entrasse aqui, saiba que você vai ser despedido por não deixar eu entrar. Paciência. Eu devia saber.
Lidar com esse povo sem instrução é o fim da picada. Mas isso não vai ficar assim. Disse o engenheiro enfático. Enfaticamente, ênfase, enfatizar, enfático. O que essas palavras têm de tão diferente entre elas? Elas são tão parecidas. É que cada uma delas pertence a uma classe de palavras diferente. Aí muda o jeito de usar. E mesmo o sentido modifica um pouco. Vamos conferir? Repetia o engenheiro enfaticamente. Enfaticamente é um advérbio, portanto, modifica o verbo. E nesse caso, quer dizer que o engenheiro repetia com ênfase, com energia. Disse o engenheiro com ênfase. ênfase é um substantivo feminino e quer dizer energia excessiva nos gestos ou na fala. Você reparou como o engenheiro estava exagerado? Escuta aqui. Essa reunião já está agendada há mais de 15 dias. E pelo que me disseram, a urgência é de vocês. Enfaticamente, enfático, enfatizou? Qualquer um. Enfatizou o engenheiro. Enfatizou, do verbo enfatizar. O que eu quis dizer é que o engenheiro falou essa frase, qualquer um, com ênfase, dando um destaque a ela. E enfático? Eu devia saber. Lidar com esse povo sem instrução é o fim da picada. Mas isso não vai ficar assim. Disse o engenheiro enfático. Enfático é um adjetivo e quer dizer que tem ênfase. No caso, está qualificando o engenheiro. Ele estava com ênfase. A nossa história, hein? Eu quero ver o que o engenheiro vai fazer. Vamos lá. Dona Juliana, a senhora pode vir até aqui imediatamente? Pois não, Sr. Vicente. Eu quero que a senhora redija imediatamente uma carta para o senhor Dilermando. Pode digitar, Sr. Vicente. Senhor Dilermando, infelizmente não pude comparecer à reunião prevista para o dia de hoje, por um motivo alheio à minha vontade. O que houve? Por que você parou de escrever? Porque quem vai terminar a carta é você. Coloque-se no lugar do engenheiro, deixe a sua imaginação fluir, conte o motivo da ausência na reunião, critique a atitude do porteiro, enfim, conte tudo o que aconteceu como se você fosse o engenheiro. Mas antes, vamos revisar o que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um novo jeito de formar palavras, juntando duas ou mais palavras de classes iguais ou diferentes. Conheceu o significado das palavras enfaticamente, ênfase, enfatizar e enfático. E viu que elas pertencem a classes de palavras diferentes. E ainda acompanhou a primeira parte de uma história sobre seguir ou não instruções. Então, já chegou a alguma conclusão sobre seguir ou não as instruções do chefe? Se você ainda está com alguma dúvida, não perca as nossas próximas teleaulas desse módulo. Porque muita coisa ainda vai acontecer com o porteiro que não deixou entrar o engenheiro.